Pessoal, vocês estão me ouvindo? Está me ouvindo, Cristo? Está ouvindo bem? Sim? Ótimo. Então, vamos fazer a revisão, né? Esse conteúdo é novo, assim, relativamente novo, né? Vocês fizeram poucas atividades dele, então eu fiz os slides para que vocês entendam melhor o conteúdo, tá? Deixa eu colocar os slides aqui. Jonathan, tudo bem? Só tem os dois. Tá, de vídeo, né? Vocês estão conseguindo ver os slides? Sim? E o áudio? E o áudio tá bom, né? Então, tá bom. Bom, pessoal, então vamos falar sobre as funções oxigenadas. O próprio nome já diz, são funções, são compostos químicos que apresentam oxigênio na sua composição, certo? Quais são essas funções? Alcoóis, aldeídos, cetonas, ésteres, ácidos carboxílicos e éteres. Estas são as funções que apresentam oxigênio na sua composição. Todos eles vão ter um composto químico que o representa, por exemplo, o que a gente chama de grupo funcional. Os alcoóis dos fenóis vão ter a hidroxila. Essa hidroxila é representada pela letra O e a letra H. Antes, até agora, vocês estavam vendo só hidrocarbonetos, né? Os hidrocarbonetos tinham o quê? Oxigênio e carbono, certo? Agora, além dos hidrocarbonetos, vocês vão ter outros grupos funcionais. Nesse caso aqui, esses grupos funcionais vão ter a adição do oxigênio, certo? Então, para o álcool vai ter hidroxila e para o fenol também vai ter hidroxila. O que vai diferenciar o álcool e o fenol vai ser o formato da cadeia, a estrutura da cadeia. Tanto os aldeídos quanto as cetonas vão apresentar o grupo funcional carbonila, só que também vai ter diferenciação dentro da disposição deles dentro da cadeia. Os ésteres e os ácidos carboxílicos vão apresentar carbono, oxigênio, vai apresentar tanto carbonila quanto hidroxila, certo? E o éter, ele vai apresentar o oxigênio dentro da cadeia, entre carbonos, tá bom? A primeira função que a gente vai ver é a função álcool. Só passar o slide aqui. Tá lento. Isso. A primeira função que a gente vai ver, então, são os alcoóis. O que são alcoóis? São compostos que apresentam um grupo hidroxila ligado diretamente a um carbono saturado. Todo mundo lembra o que é um carbono saturado? O que é um carbono saturado? É um carbono que apresenta somente simples ligações. Seja essa cadeia aberta, alifática, ou uma cadeia cíclica, a hidroxila tem que estar ligada a um carbono saturado, ou seja, um carbono que só faz simples ligações, certo? O que é uma hidroxila? O OH, ok? Ó, a hidroxila está aqui, ó. Aqui tem um carbono, lembra que cada vértice tem um carbono? Então, desculpa. 1, 2, 3 carbonos nessa cadeia. A hidroxila está ligada em qual carbono? No carbono 2. Esse carbono 2, está vendo que ele só faz simples ligações? Então, isso aqui é um álcool. Deixa eu só aceitar as pessoas que estão entrando. Aqui eu tenho uma cadeia fechada, mas a hidroxila está se ligando a um carbono saturado também, então também é um álcool. E aqui tem insaturações, porque é um anel aromático, mas olha onde a hidroxila está. Ela está ligada a este carbono aqui.
Então, também é um álcool. Os alcoóis, eles podem ser classificados quanto ao número de hidroxilas que ele tem. Se ele tiver uma hidroxila, ele é um monoálcool, ou seja, só tem uma. Se ele tiver duas, ele é um diol, ele é um diálcool, aí a terminação vai ser diol. E se ele tiver três, a terminação vai ser triol, e ele é um triálcool. O monoálcool vai ter terminação ol, tá? Então, monoálcool termina em ol, diálcool termina em diol, triálcool termina em triol. Quanto à posição da hidroxila, como é que eu vou classificar? Essas hidroxilas vai te possibilitar classificar se ele é primário, secundário ou terciário. Esse primeiro aqui, ele é uma hidroxila de um álcool primário, porque este carbono aqui é primário. Tá vendo que ele só fez uma ligação com carbono? Se ele só fez uma ligação com carbono, este carbono é primário, então a hidroxila é primária. Já nesse daqui, esse carbono aqui fez duas ligações. Então, ele é um álcool secundário, porque a hidroxila está ligada a um carbono secundário. Nesse daqui, a hidroxila está ligada a este carbono, que fez duas, três ligações. Então, este álcool aqui é um álcool terciário. Agora, presta atenção aqui para mim. Tá vendo que nessa ligação aqui, a hidroxila está se ligando a um carbono que faz dupla ligação? Se ele está ligado a um carbono que faz dupla ligação, ele não é chamado de álcool, ele pertence a outra função química que é chamada de enol, tá? Então, presta atenção. Se a hidroxila estiver ligada a um carbono que faz dupla ligação, não é álcool, ok? Como é que eu vou fazer a nomenclatura? Como é que eu vou dar nome para esse álcool? Para dar nome, você vai analisar do mesmo jeito que vocês analisavam nos hidrocarbonetos. A diferença é que o hidrocarboneto terminava em O. Agora, quando se trata de um álcool, vai terminar em OL. Então, aqui só tem um carbono, certo? Prefixo met. Só tem simples ligação. Se tem hidroxila ligada a um carbono saturado, é um álcool. Então, terminação ol. Não precisa numerar aqui porque está ligada a um único carbono. Nesse segundo exemplo, eu tenho dois átomos de carbono. Qual é o prefixo para dois? Et. Só tem simples ligações. Tem hidroxila, terminação ol. Neste caso aqui, já tem, aqui ele estava ligado no primeiro carbono, certo? Aqui a hidroxila está ligada no segundo carbono. Então, tem a necessidade de você numerar em qual carbono é que a hidroxila está ligada. Então, tem 1, 2, 3 carbonos na cadeia. Se tem 3 carbonos na cadeia, você precisa falar para mim onde está, você precisa numerar onde está a hidroxila. Na nomenclatura oficial, você vai colocar a quantidade de carbonos, mais o tipo de ligação, mais a terminação ol. Nesse caso aqui tem quantos carbonos? 3, então, próprio. No segundo carbono tem hidroxila. Então, se no segundo carbono tem hidroxila, você vai numerar. Então, vai ficar, nesse exemplo que eu peguei da internet, tá 2-propanol. Mas se vocês analisarem no livro de vocês, como tem outro autor, lembra-se que eu falei para vocês que existiam dessas formas diferentes? Então, na nomenclatura oficial, você coloca número de carbonos, tipo de ligação, enumera em qual é a localização da hidroxila e coloca a terminação ol. Então, ficaria propan 2-ol ou 2-propanol, que também está certo. Nesse quarto exemplo aqui, tem 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Tem hidroxila que se liga a este carbono aqui,
Carbono 2, carbono 3, carbono 4, certo? Nesse caso, eu tenho então 4 carbonos, prefixo para 4 carbonos, but. Só tem simples ligações, an, mais terminação ol, porque se trata de um álcool. A numeração 1, ela é opcional. Se você quiser, você coloca, senão não tem necessidade, certo? Aqui a mesma coisa, tem 4 carbonos, só que neste caso aqui, a hidroxila está em qual carbono? 2. Lembre-se que sempre vocês vão começar a enumerar pela extremidade mais próxima do grupo funcional. Então, se eu colocar aqui, ó, se eu começar a enumerar da esquerda para a direita, ele vai estar no carbono 2. Se eu começasse dessa outra extremidade, ele estaria no carbono 3. Tem que ser no carbono de menor número, tá? Então, 2 butanol ou butan 2-ol, são as duas formas corretas. Nesse caso aqui, eu tenho dupla ligação. Ah, professora, mas você disse que tinha que ser em carbono saturado. A ligação, o carbono em que a hidroxila vai estar ligada, não a cadeia inteira, não tem essa necessidade, tá? Então, a hidroxila está ligada a um carbono saturado aqui, ó. Este carbono aqui que ela se ligou, ele é saturado, certo? Então, você vai colocar a quantidade de carbonos, but. Tem dupla ligação aqui no carbono 2, certo? Ó, 1, 2. Então, o carbono 1 está ligado à hidroxila, no carbono 2 tem dupla ligação. Então, você vai colocar tem 1-ol, por quê? Você tem a hidroxila ligada ao carbono 1. No livro de vocês ficaria but 2 em 1-ol. But porque são 4 carbonos, 2 porque esse 2 é a localização da dupla ligação. E esse 1 indica onde está a hidroxila, certo? Aqui um exemplo de cadeia fechada. Você vai começar a contagem a partir da hidroxila. Então, ó, aqui você tem a hidroxila ligada ao carbono 1. 1, 2, 3, 4, 5. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. No carbono 1, você vai ter a hidroxila, não precisa você numerar porque a cadeia é fechada. Então, ó, no carbono 2, aqui tá errado. 1, 2. O metil aqui tá no carbono 2 e no carbono 6. Então, vai ficar 2,6, tá? Tem um errinho aqui. Certo? Então, dimetil. Por que que tá dimetil? Porque tem metil aqui, mesmo que o CH3 não tenha aparecido, fica subentendido, porque esse aqui é uma estrutura de linhas, né? Aqui, então, vai ter um carbono, certo? Vai ter carbono aqui e vai ter carbono aqui, ok? Então, dimetil, porque são 2 metil, ok? Todo álcool, então, vai estar ligado a um carbono secundário. E ele pode estar tanto numa estrutura de cadeia aberta quanto de cadeia fechada. Já os fenóis, ele também vai ter hidroxila, só que ele vai estar sempre ligado a um anel benzênico. Lembra que eu falei para vocês que o anel benzênico ele vai ter sempre a alternância de duplas e simples ligações? Então, obrigatoriamente, para ser fenol, a hidroxila tem que estar ligada a um anel aromático, a um anel benzênico. Observa aqui, ó. Isso daqui é um anel aromático? Não, porque não tem alternância de dupla e simples ligação. Esse daqui é um anel aromático? Também não, porque também não tem alternância.
tem dupla ligação, mas não tem alternância de dupla e simples. O único aqui que é anel aromático é esse, ó, tem uma dupla, uma simples, uma dupla, uma simples, uma dupla, uma simples. Mas olha aqui, a hidroxila está ligada direto a ele? Não, ela está ligada a este carbono aqui. Portanto, ela não é um fenol. Para ser fenol, a hidroxila tem que estar ligada diretamente ao anel benzênico, certo? Como é que você vai fazer a nomenclatura desses fenóis? Você vai escrever a palavra hidroxibenzeno. Hidroxi porque se trata de uma hidroxila. Então, neste composto aqui, você tem a hidroxila no carbono 1, que você vai começar a contar a partir dela. Então, 1 hidroxi. E no carbono 2, você tem metil, não tem? Não tem um CH3 aqui? Então, 1 hidroxi, 2 metil, benzeno, porque todos vai terminar em benzeno, porque é a estrutura do fenol, certo? Já aqui, ó, vai ter hidróxido no carbono 1 e o metil no carbono 3. Então, 1 hidroxi, 3 metil, benzeno, porque você tem o metil no carbono 3, certo? Essa estrutura aqui, ó, orto-meta-para, vai depender da localização. Se ele tiver o metil do lado da hidroxila, tem o prefixo orto. Se ele tiver com pulando um carbono aqui, ó, se tiver um carbono alternado aqui, meta. E se ele tiver nas duas extremidades, ou seja, pulando 2 carbonos, para, tá? Então, olha aqui. Sempre na estrutura de um fenol vai ter um anel benzênico e ligado diretamente a ele vai ter uma hidroxila, podendo apresentar ou não radicais, como metil, etil, propil, tudo. O que é esses radicais? São são ramificações da cadeia, ou seja, vai estar fora da cadeia principal, certo? Agora, os aldeídos. Os aldeídos já tem um grupo diferente. Ele, em vez de ter hidroxila, ele vai ter carbonila. E essa carbonila, ela vai estar sempre na extremidade da cadeia. Por exemplo, aqui, o que é uma carbonila? É um carbono fazendo dupla ligação com o oxigênio, porque o oxigênio é bivalente, ele faz duas ligações, enquanto que o carbono ele é tetravalente e o hidrogênio mono, tá? Então o oxigênio vai ser obrigatoriamente, ele vai ter que fazer duas ligações. Nos aldeídos, ele vai fazer essa dupla ligação direto com um átomo de carbono, por isso ele forma uma carbonila, certo? E isso vai estar sempre na extremidade da cadeia. Por exemplo, aqui, só tem um átomo de carbono, então prefixo met. Só tem simples ligação com carbono aqui, porque essa dupla não está entre carbonos, então não vai alterar o infixo. Então, an. Todo aldeído termina em al, não confunda. Álcool termina em ol, aldeído termina em al, certo? E aqui, eu tenho dois átomos de carbono, então prefixo et. Só tem simples ligação entre carbonos, então infixo an. E a terminação é al, porque eu tenho essa estrutura aqui, ó. C dupla O ligada ao hidrogênio. Esse é o grupo funcional aqui do aldeído, certo? Nesse outro exemplo, eu tenho uma ligação aqui, então quer dizer que aqui tem um carbono, ó, mesmo que seja na estrutura de linhas. Então aqui tem um carbono que está fazendo dupla ligação com oxigênio, com hidrogênio. Então eu tenho 1, 2, 3 carbonos. Prefixo próprio. Entre os carbonos só tem simples ligação, então infixo an. Tá vendo que terminou na extremidade aqui, ó, que eu tenho uma carbonila ligada a um hidrogênio? Então, trata-se de um aldeído, terminação al.
E se tiver dupla ligação na cadeia? Da mesma forma, a única coisa que vai alterar é o infixo aqui, que pode ser an, quando for simples ligação, em, quando tiver dupla, ou in, se tiver tripla. Esse 4 aqui, tá? É a localização da dupla. Porque nos aldeídos, como vai estar sempre na extremidade, não tem necessidade de numerar. Porque ele vai estar sempre no carbono 1, porque você vai sempre começar a contar a partir dele. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. E aqui, entre esse carbono 4 e o carbono 5, tem uma dupla ligação. Então, você tem que numerar, certo? Esse infixo em, então, se refere à dupla ligação e esse 4 se refere à localização dessa dupla, certo? Sempre que se tratar de um aldeído, a carbonila vai estar na extremidade, na ponta da cadeia e vai estar sempre ligada a um carbono primário, certo? Então, para você dar nome, coloca o prefixo da quantidade de carbonos, né? Refere-se à quantidade de carbonos. O infixo refere-se ao tipo de ligação que ele está fazendo. E o sufixo refere-se à terminação, vai depender do grupo funcional. Neste caso de aldeído, vai terminar em -al, certo? Outra função oxigenada é a cetona, e ela também tem carbonila. O que vai diferenciar ela dos aldeídos? Os aldeídos sempre vai estar na ponta da cadeia, na extremidade. Já a carbonila vai estar sempre se ligando a um carbono secundário, ela vai estar entre carbonos, certo? Então, olha aqui, e ela vai ter a terminação ona. Neste caso aqui, nessa cadeia aqui, eu tenho 1, 2, 3 carbonos. A minha carbonila está aqui, ó, no carbono 2. Então, prop, porque são 3 carbonos. 2, porque está no carbono 2. E terminação ona, certo? No segundo exemplo, eu tenho 1, 2, 3, 4 carbonos. E eu vou começar a contar sempre da extremidade mais próxima, tá? A carbonila vai estar onde tiver menor número aqui, ó. Então, vai estar no carbono 2. Se eu começar daqui para lá, ele vai estar no carbono 3, né? Então, 1, 2, é um but, porque são 4 carbonos. Porque só tem simples ligações, e toda cetona, ou seja, toda vez que você tiver a carbonila aqui como carbono secundário, vai ser uma cetona, e toda cetona termina em ona. Então, se lembre, a carbonila não fica na ponta da cadeia. Se ficar na ponta, se tiver no carbono primário, não é cetona, é aldeído. Tá? Olha a diferença. Os aldeídos vão estar sempre nas extremidades, ó. Ele nunca vai estar entre carbonos, certo? Ele vai estar na extremidade. Já a cetona vai ser sempre um carbono secundário, certo? Prefixo refere-se à quantidade de carbonos. Infixo, que é an, em, in, refere-se ao tipo de ligação. E a terminação ona se refere ao fato de ser o grupo das cetonas. Os ácidos carboxílicos. O que são ácidos carboxílicos? São compostos que apresentam tanto carbonila quanto hidroxila, formando um grupo funcional chamado de carboxila. Seus nomes iniciam sempre com a palavra ácido e termina com a terminação oico. Então, você vai ter uma carbonila se ligando com uma hidroxila, formando a carboxila. Então, perceba que antes você tinha só o C dupla O ou o OH. Agora, você tem os dois dentro do mesmo grupo.
Isso aqui é chamado, então, de carboxila, certo? Então, neste caso aqui, quantos carbonos eu tenho? Só esse aqui, ó. Então, sempre que você vê que tem 2 oxigênios, ou seja, se tiver carbonila mais hidroxila, você vai ter a carboxila, aí você vai ter que ver a localização disso, certo? Ele vai estar sempre nas extremidades, igual ao aldeído. Então, pode ser que você confunda com o aldeído, mas no aldeído só tem um oxigênio, não tem 2. E no ácido carboxílico você tem 2 átomos de oxigênio, tá? Então, você viu que tem 2 átomos de oxigênio e 1 de hidrogênio ligado a um carbono aqui, é uma carboxila. Se essa carboxila estiver na extremidade, é um ácido. Então, você escreve a palavra ácido, aí depois você dá o nome do composto. Met, nesse caso aqui, porque tem 1 carbono. An, porque só tem ligações simples. E a terminação oico. Certo? Não pode esquecer. Ácido metanoico, porque todo ácido vai terminar em oico. Nesse caso aqui tem 2 carbonos, tá vendo? Aqui tem 1 e aqui tem outro. Então, o prefixo, continua colocando a palavra ácido, só que o prefixo aqui agora não é mais met, vai ser et, porque são 2 carbonos. Só tem simples ligações, an, terminação oico. Aqui da mesma forma, tem 1, 2, 3 carbonos, prefixo prop, terminação oico, e só tem simples ligação, né? Então, ácido propanoico. Nessa aqui, já está um pouquinho maior a cadeia, porque tem ramificações. Então, o que você tem que ver? Qual é a cadeia principal? Lembre-se que a cadeia principal é a que tem o maior número de carbonos. Então, aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se eu delimitar, essa aqui tem 6. E essa aqui, ó, 1, 2, 3, 4, não é? 1, 2, 3, 4, 5. Também não é. Então, a cadeia principal é essa daqui, ó. A maior, a que tá linear. Não necessariamente é sempre assim, tá? Você tem que ver qual é a que tem maior número de carbonos. Bom, se essa aqui é a cadeia principal, eu tenho ramificações. E eu preciso enumerar onde estão essas ramificações. Então, se eu começar a contar aqui, vai estar no 1, 2, 3. No carbono 3 e no carbono 4, eu tenho CH3. Então, vai ficar 3,4 de metil. Met, porque esse carbono aqui que está fora da cadeia só tem 1, né? E toda a ramificação vai terminar em il. X, porque a cadeia principal só tem 6 carbonos. An, porque só tem simples ligações. E terminação oico. Certo? Nesse caso aqui, você tem 4 carbonos na cadeia, mas tem dupla ligação. Então, você vai colocar a localização dessa dupla. A dupla não está no carbono 2. Então, ácido buten, nesse caso aqui, no carbono 2, né? 2-butenóico ou butenoico. Então, no livro de vocês ficaria but-2-enoico, certo? O outro grupo são os ésteres. Os ésteres, ele também vai ter carboxilas. Só que agora ele vai ter a carboxila a partir da substituição deste hidrogênio aqui por um outro radical. Então, esse hidrogênio da carboxila, do ácido carboxílico sai, vai abrir uma ligação aqui, ó. Se esse hidrogênio sair, esse oxigênio vai precisar de fazer uma ligação com algum outro composto, não vai? Porque ele vai ficar com a valência livre. Aí ele vai se ligar com um outro radical qualquer. Então, esse outro radical vai se ligar justamente onde esse hidrogênio saiu. Então, vamos analisar aqui. O ácido carboxílico,
perdeu essa ligação, se ligando, e aí esse hidrogênio saiu e ele se ligou com metil aqui. Então, vai ficar acetato de metila. Tá vendo que aqui a maior parte da cadeia tá aqui, ó? Então, esse acetato de metila é o nome usual. Mas olha quantos carbonos tem na cadeia? 2. Então, é um etano, não é? Nesse caso aqui, você vai considerar como se ele fosse um hidrocarboneto. Só que aí você vai colocar a terminação ato por se tratar de um éster. Certo? Então, ó, vai ficar etanoato et, porque tem 2. An, porque só tem simples ligação. E ato, porque se trata de um éster. Aí você coloca o nome do radical. O radical não é um metil, então não tem só um carbono, então met mais terminação ila. Então vai ficar etanoato de metila. Certo? E aqui tem 1, 2, 3 carbonos, prefixo próprio. Só tem simples ligação, an. Trata-se de um éster, terminação ato. Então ficou propanoato de... Não tem 2 carbonos aqui? Prefixo et. Mais terminação ila, propanoato de etila. De novo. A cadeia maior, a cadeia principal aqui, você vai colocar a terminação ato. E no restante da cadeia, que é o radical, você vai colocar a terminação ila. Então, você coloca a quantidade de carbonos no propanoato aqui, ó. 1, 2, 3 carbonos, prefixo próprio. Só tem simples ligações, an. Então, fica propano, né? Mais a terminação ato, propanoato de... Aí você coloca o nome do radical, que nesse caso aqui é um etil, vai ficar etila. Certo? Eu vou pular esse daqui, que é a mesma coisa que eu já tinha falado. Ó, mas lembre-se que você vai colocar quantidade de carbonos, tipo de ligação e mais a terminação ato. Certo? Ó, metanoato de, só tem um carbono aqui, metila. Aqui, etanoato de metila. Aqui, só tem um carbono, então met. Metanoato de etila. Então, você vai colocar o nome do radical onde tem a carboxila e depois você coloca o nome do radical, certo? Uma última função são os éteres. O éter, o nome é parecido, mas a função é diferente. O éter vai estar sempre com o oxigênio no meio da cadeia. E aí você vai ter que considerar uma parte que é chamada de cadeia principal, que é a maior cadeia, e o restante para você colocar o nome dele. Ó, nesse caso aqui, eu tenho um éter simétrico, dos dois lados tem a mesma quantidade de carbonos. Mas na maioria das vezes, ele vai ser assimétrico. Ele pode ser de cadeia aberta, ou de cadeia fechada, ou de cadeia aromática. E para você dar um nome para ele, você vai pegar a maior cadeia. Nesse caso aqui, tanto faz, porque tanto de cá quanto de cá só tem um carbono, não é? Então, mete a palavra oxi mais o nome do restante da cadeia. Então, mete, oxi, mais... Meninos, acabou o tempo aqui da conexão. Vocês estão me ouvindo? Alguém abre o chat aí e me fala, por favor, se vocês estão ouvindo. Sim. Então tá bom, obrigada. Só vai ativando quando eles entram aqui. Tá. Bom, então vamos continuar falando da nomenclatura dos éteres.
Quando você vai dar o nome para um éter, então, você vai analisar a maior cadeia, é a cadeia principal, é o nome que você coloca primeiro, tá? Aí você coloca a palavra oxi e o nome do restante da cadeia, certo? Vou aqui, não quer mudar meu slide, gente. Aqui. Eu quero fazer com vocês uma atividade, pelo menos uma, para vocês entenderem como é que eu vou cobrar isso, como é que é cobrado, né? E aí depois eu vou abrir para vocês fazerem perguntas, caso vocês queiram, tá? Um grande número de compostos orgânicos contém o oxigênio em sua estrutura, formando diferentes classes funcionais. Alguns grupos funcionais oxigenados estão representados a seguir. Geralmente, esses exercícios, meninos, vão querer saber se você sabe reconhecer essa função orgânica. Então, presta atenção. Tem carbonila na extremidade da cadeia. Ó, tem um C-O aqui na extremidade. Então, você precisa lembrar que quando isso acontece, trata-se de quê? De um aldeído, certo? Tenho aqui uma hidroxila ligada a um carbono saturado. Então, se trata de um álcool. Aqui, ó, no que eu estava falando para vocês, que o ácido carboxílico ele é bem parecido com o aldeído. Só que a diferença é que no aldeído não tem hidroxila e no ácido carboxílico tem, certo? E quando eu tenho um grupo funcional aqui de carboxila, só que ele tem um radical, eu tenho um éster. O éter e o éster, ele é bem parecido, só que no éter não tem carbonila, tem só o oxigênio entre carbonos. Então, nessa alternativa aqui, quais são os grupos funcionais que estão representados? Aldeído, álcool, ácido carboxílico e éster. Certo? Agora eu vou abrir para vocês, respondam para mim aí pelo chat, pergunte pelo chat se vocês quiserem fazer alguma pergunta, porque já está encerrando a live de vocês, porque eu preciso abrir uma live para o segundo ano. Então, quem tiver pergunta, eu não estou vendo vocês, mas quem tiver pergunta, faz por chat, por favor. Tem como eu ver isso aqui? Ou aqui eles não estão abrindo isso? Meninos, se vocês tiverem alguma dúvida, abra o vídeo para eu poder ver vocês, para eu poder saber se alguém está precisando. Que a gente já vai encerrar. Então, eu quero saber se vocês entenderam, pelo menos. Obrigada, Nicole. Deu para você entender, então? Entrou isso aí, tá vendo? Então, ninguém mais tem dúvidas? Não tem, Giovana? Que bom. Thalia. Então, tá bom, pessoal. Então, nós vamos encerrar. Já que vocês não estão tendo dúvidas, eu espero que vocês tenham uma ótima avaliação, tá? Fiquem com Deus e se cuidem. Beijo.